Eu quero compartilhar algo com você essa noite. Deus nos deu uma palavra que 2022 será um ano de grandes conquistas, um ano que vamos experimentar as grandezas de Deus na nossa vida. E eu sei que este ano, grandes coisas estão preparadas. Sempre depois de tempos de crises, tempos de adversidades, tempos de tragédias, vem tempos de grande e intenso mover do Espírito Santo. Vem tempos de grandes colheitas, e nós passamos 2 anos de pandemia, e um grande ano vem pela frente. Um ano de vivermos as grandezas de Deus na nossa vida. Eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite. Ontem, primeiro dia do ano, nós tivemos a Santa Ceia das Primícias. Foi uma noite sobrenatural, igreja superlotada. Deus derramou a bênção dele de uma forma tremenda. Hoje de manhã foi extraordinário, e eu sei que hoje à noite Deus preparou algo especial para as nossas vidas. Amém? Nós estamos começando o ano, e eu quero compartilhar uma palavra com você. Entenda o que eu vou te dizer. Todos nós nascemos com um propósito na vida. Qual é a maior crise que o ser humano atravessa? Viver a vida sem entender o propósito, sem entender qual é o propósito da vida dele. E além do propósito que cada pessoa tem, existem também propósitos que são coletivos. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um propósito como cristãos. Todos os cristãos têm o mesmo propósito na vida. Então você tem o seu propósito pessoal, aquilo que Deus te criou. Sabe, você não vê um médico dizendo, meu Deus, tem que ir lá atender de novo. Né? Não, ele tem prazer em atender. O engenheiro, ele tem prazer em construir. Então você tem que entender qual é o propósito da sua vida. E o propósito da nossa vida não é pesado. Mas como cristãos, existe um propósito coletivo, aonde todos os cristãos têm. E essa noite, início desse ano tão extraordinário, é sobre isso que eu quero falar. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida como cristão? Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus fala qual o propósito dele para as nossas vidas. E eu quero que você me acompanhe aqui. Jesus diz em Mateus 5,13: permitam-me dizer, porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicado a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. E é interessante que aqui nos ensina algo. Ele está dizendo qual é o propósito da nossa vida. Por que a gente está aqui? E ele diz, se você não cumpre o propósito da sua vida, você vai ser jogado no lixo. O que ele quer dizer com isso? Se você não entende, se você não cumpre o propósito da sua vida, a sua vida não tem valor, não tem sentido. Olha o que diz o Salmo 139, que quando nós éramos substância informe no útero da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus criou um propósito para todas as pessoas. Se você decide, usa o seu livre-arbítrio para viver dentro do propósito de Deus, você vai colher. Se você usa o seu livre-arbítrio para viver fora, também você vai colher. A decisão é sua. Mas aqui Jesus ensina algo tremendo. Ele diz, olha, se você não está no propósito da sua vida, você vai ser jogado no lixo. O que é? A sua vida não tem valor, não tem sentido. É a única vida que você tem. Você precisa viver dentro do propósito para alcançar o topo da potencialidade
da vida que você tem. E ele continua aqui no versículo 14. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a se guardar. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade em um plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Eu acho esse texto tremendo. E na verdade, esse texto, Jesus diz: eu vou dizer para que vocês vieram, eu vou dizer para que vocês estão aqui nessa terra. E aqui ele diz 4 propósitos da vida de um cristão. Se você entende o propósito da sua vida, se você entende o propósito para que você nasceu como cristão, você vai viver o potencial da tua vida. É uma decisão. E qual é o propósito da nossa vida? Isso é extraordinário. Está quente aqui, não é brincadeira. Eu não nasci para esse propósito, passar calor. Ah, tem um ventilador ligado aqui, o cara do teclado fica com o ventilador e eu lá passando calor. Meu pai. Olha aqui, aqui fala sobre 4 propósitos da vida de um cristão. Primeiro propósito da vida de um cristão: ser um influenciador. Diga isso, influenciador. O que é o sal? O sal, quando ele toca em um alimento, ele muda o sabor daquele alimento. Melhor, ele muda o sabor de qualquer alimento, seja salgado ou doce. Você coloca sal até para fazer um bolo ou um pão. O sal, ele tem o poder de mudar o sabor dos alimentos que ele toca. Então, quando Jesus diz: vocês são sal, e vocês precisam salgar, o que ele está dizendo? Vocês são, e o propósito da vida de vocês é serem influenciadores. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como as estrelas dos céus. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês vão viver no meio de uma sociedade corrupta, vocês vão viver no meio de uma sociedade corrompida, mas vocês vão brilhar, vocês vão salgar, ou seja, vocês vão influenciar e não ser influenciados. Na nossa vida, nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Pessoas nos influenciam para as coisas ruins, ou nos influenciam para as coisas boas, mas nós influenciamos as pessoas para as coisas ruins ou boas. Então Jesus vem aqui e diz: vocês são sal, vocês precisam ser o quê? Influenciadores, aonde vocês chegarem, aonde vocês tocarem, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no condomínio aonde você mora, seja nas relações de amizades, aonde for, você precisa impregnar, salgar, você precisa tocar essas pessoas ao ponto de influenciá-las a viver uma vida com Jesus. Alguém está entendendo isso? Martin Luther King diz: o problema não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Quando eu e você recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele coloca dentro de nós o amor dEle, e é o amor dEle que contagia e contamina as pessoas. Então nós nascemos para sermos influenciadores. Qualquer pessoa que passar do nosso lado, preste atenção no que eu vou te dizer, 2022 vai ter gente do seu lado, que vai ter problema conjugal, que vai ter uma enfermidade, que vai passar por uma crise financeira. Você tem o poder de salgar,
Você tem o poder de chegar e mudar o sabor daquela situação, mudar o status daquela situação, mudar a condição daquela situação. Você tem o poder para transformar o estado daquela pessoa que está ao seu lado. Isso é ser um influenciador. Primeiro propósito de Deus para a sua vida, ser um influenciador. Aonde chegar, você deve salgar, mostrar o que é ter uma vida com Deus. Aí ele mostra o segundo propósito. Qual é o segundo propósito? Ele diz, olha, existe uma outra forma de dizer isso. Vocês são como a luz. E o que é ser como luz? Se nós apagássemos tudo e colocássemos uma luz ali, qualquer pessoa que entrasse nesse lugar de qualquer um dos lados, ia colocar os olhos lá. Ou seja, o que é a luz? O que são os faróis lá no mar? É para mostrar que existe um perigo naquele lugar, ou para sinalizar aonde está a terra, aonde está o continente. Ou seja, a luz é um referencial. Entenda a diferença. Quando ele diz, vocês são sal, vocês são luz, Jesus está dizendo assim, vocês nasceram com um propósito. Vocês nasceram com um propósito de influenciar, mas também nasceram com o propósito de ser um referencial. Pastor, qual a diferença disso? Me explica. Simples. Influenciar é uma ação. Referencial é uma posição. Você fala para os seus filhos o que eles devem fazer, e você faz o contrário. Você não é um referencial. Referencial é aquele que, posicionado, sem dizer nada, as pessoas sabem, as pessoas entendem. Se você tiver um problema, basta procurar ele. Ele tem uma palavra para você, ele vai orar por você, ele vai te ajudar. É um referencial. O apóstolo Paulo, ele escreve, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu imito a Cristo de tal forma, que se você me imitar, você está imitando Cristo. Ou seja, eu sou um referencial para a sua vida. Pode me imitar, que a sua vida vai ser melhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou um referencial para a sua vida. Querido, guarda, entenda isso. Um referencial de pai, um referencial de mãe, um referencial de patrão, de empregado, um referencial de sócio, um referencial de cristão. É para isso que você nasceu. Então Jesus vem e diz, olha, se você chegar próximo a alguém, salgue ela, mas se você estiver de longe, ela precisa olhar em você um referencial, ter em você o quê? Uma luz. Propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Por que nós estamos aqui? Por que conhecemos a Cristo? Para que todas as pessoas que passarem do nosso lado, próximas ou longe, conheçam a Cristo através da gente. Se é perto, a gente toca e salga. Se é longe, a gente brilha e é um referencial. Na África, alguns anos atrás, os elefantes jovens começaram a entrar nas aldeias e destruir as casas e matar as pessoas. Isso não é da natureza de um elefante. E as pessoas começaram a se preocupar e foram tentar entender o que estava acontecendo. O elefante, ele segue sempre a matriarca, a mais velha, e eles andam em bando até o elefante se tornar adulto. Só que os caçadores de marfins começaram a matar os mais velhos que tinham marfim. Então foi morrendo toda uma geração mais velha. E os mais novos cresceram sem referencial e começaram a fazer coisas contrárias à natureza. Sabe qual é o problema que a gente tem vivido no mundo hoje? É que nós temos visto gerações nascerem sem referencial. Sem referencial do que é homem de verdade.
Aquele que galanteia uma mulher, conquista ela. Aquele que trabalha é provedor, sustenta. É aquele que protege a sua casa, a sua família, que promove a sua casa. A gente está sem referencial de mulheres que são ajudadoras, companheiras, está do lado do marido, motivando, incentivando, ajudando a cuidar da casa, ajudando a cuidar dos negócios lá fora, ajudando na criação dos filhos. Vai lá, luta que eu te protejo aqui na retaguarda. O que nós estamos vivendo? A falta de referencial de liderança. Falta líder no mundo, homens que governem países com pulso firme, levando a nação a um crescimento. Mas eu e você nascemos com um propósito. Nós somos a luz de Cristo nessa terra. E ainda que de longe as pessoas tenham que dizer: olha, eu vou te dizer, lá naquela empresa tem um cara, eu não conheço ele não, mas aquele cara é sério, aquele cara é cristão. Você está com problema? Procura ele lá. Ele tem uma palavra para você, ele vai orar por você. Aquilo ali é um cara sério. Aquele homem lá, ele disse, esquece, não precisa nem assinar. A palavra dele não volta atrás. Referencial. Então eu e você, nós nascemos e recebemos a Cristo. E temos um propósito nessa vida. Salgar, ser um influenciador e ser um referencial, iluminando a vida das pessoas. E aqui Jesus ensina o terceiro propósito da minha vida e da sua. Aqui diz: Deus não é um segredo, não é alguém que a gente deve esconder e guardar. Deus não é um segredo, vamos torná-lo público. Aqui mostra a maior missão de um cristão: pregar o Evangelho. Eu e você, quando recebemos a Cristo, qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a você mesmo. Ou seja, o maior mandamento, amar a Deus e ao seu próximo. E a maior missão, pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho não é a opção da vida de um cristão, é obrigação. Propósito da minha vida e da sua. Ei, olha para mim, 2022 é o ano das grandes conquistas. 2022, existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Nós estamos vindo de 2 anos de uma pandemia, de uma tragédia no mundo. Este é o ano que Deus nos levará a restaurar, a restituir e a conquistar as grandezas dele nessa terra. Então entenda isso. Se você quiser viver a plenitude de Deus, se você quiser viver o todo de Deus, se você quiser viver a sua vida no potencial máximo, entenda o propósito da sua vida e viva nele. O propósito da sua vida: ser sal, influenciar, ser luz, ser um referencial e pregar o Evangelho a todas as pessoas que passarem pelo seu caminho, todas as pessoas que conviverem com você. Eu e você somos salvos para salvar. Eu e você nascemos de novo para gerar vida. Eu e você fomos chamados para mudar a história de pessoas, de famílias, de cidades. Nós podemos mudar a história da vida de alguém. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. E aí entra o quarto propósito. E esse é extraordinário. Olha o que Jesus diz: quero posicioná-los onde todos podem vê-lo. Colocarei no topo do monte. Sabe o que é isso? Propósito de Deus para a minha vida e para a sua: sermos nessa vida bem-sucedidos. Não se assuste com o que eu vou dizer. Sucesso não é opcional na vida de um cristão, é propósito de Deus. Quando Deus manda Jesus morrer na cruz do Calvário, não é para você viver uma vida enfermo, miserável, endividado,
em crise, sem família. Não. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tem um propósito. É para te dar vida e vida em abundância. Ele está dizendo: eu vou posicionar vocês no alto. Eu vou colocar vocês no topo da montanha, para que todos possam vê-lo. Ei, só está no topo da montanha quem tem sucesso. Ser bem-sucedido. Ah, meu Deus, levanta sua mão assim e declara bem alto. Ser bem-sucedido é propósito de Deus na minha vida. Não é opcional, é um dever. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Ser bem-sucedido não é apenas a sua vontade, é a vontade de Deus para você. Ele quer que você seja bem-sucedido. Você pode desejar, você pode querer, mas é plano e propósito de Deus que você seja bem-sucedido. Amém, pastor, glória a Deus, mas assim, né, para quê? Para quê? Então eu vou te explicar para quê. Aqui Jesus fala sobre 4 propósitos dele para a minha vida e para a sua. Ser um referencial, influenciar, ser um referencial, pregar o evangelho e ser bem-sucedido. Sabe por que Jesus quer que você seja bem-sucedido? Você será bem-sucedido para poder influenciar. Você será bem-sucedido para ser um referencial. Você será bem-sucedido porque quando você pregar o evangelho, as pessoas vão te ouvir. O propósito de Deus para você ser bem-sucedido é para que todos os outros propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Tem gente que vive a vida tentando buscar dinheiro, porque acha que dinheiro é sucesso. Não, dinheiro faz parte, mas ter dinheiro só não é ter sucesso. Sucesso vai muito além disso. Ser bem-sucedido vai muito além disso. É ser bem-sucedido profissionalmente, é ser bem-sucedido financeiramente, é ser bem-sucedido na sua saúde e o maior de tudo, ser bem-sucedido na sua família. Olhe para a família de um homem, olhe para os filhos deste homem e você saberá, sem ninguém te dizer, se ele é ou não bem-sucedido. Agora entenda o que eu vou te dizer. Deus quer que você seja bem-sucedido, porque as pessoas não escutam pessoas fracassadas. Deus quer que você seja bem-sucedido em 2022, e eu estou profetizando isso sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque gente fracassada não é referencial para nada. Deus quer que você seja bem-sucedido em 2022, porque gente fracassada não influencia ninguém. Ou seja, o propósito de Deus é que você seja um influenciador, que você seja um referencial, que você pregue o evangelho e que você seja bem-sucedido, para que Ele te coloque no topo da montanha, porque lá todo o propósito dEle se cumprirá na sua vida. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Mateus 6,33, se você entender isso, dia 2 de janeiro você já ganhou o ano de 2022 inteiro. Basta entender isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí? E aí? E aí o quê? Quais são todas as coisas? Eu quero casar, todas as coisas. Eu quero ter filho, todas as coisas. Eu quero ter uma carreira de sucesso, todas as coisas. Eu quero me formar, todas as coisas. Eu quero ter dinheiro, todas as coisas. Eu quero ter um carro, todas as coisas. Eu quero comprar minha casa própria, todas as coisas. Eu quero ter uma viagem, todas as coisas. Todas as coisas. Mas todas as coisas, olha como está condicionado. Buscai o reino em primeiro, e todas as coisas serão acrescentadas. E aí eu termino com esta chave, que é o segredo de tudo isso. Quando você começar a salgar, quando você se tornar um influenciador, quando você começar a brilhar, quando você se tornar luz, quando você se tornar referencial, quando você começar a pregar o evangelho para as pessoas que passam ao seu lado, ser bem-sucedido será consequência. Você não vai fazer força, você não vai fazer esforço,
tudo que você colocar as mãos prosperará. Sabe por quê? Porque você está dentro do propósito. Se você está dentro do propósito, Deus tem interesse de te prosperar, de te fazer bem-sucedido, para que o propósito que você está dentro, você cumpra ele melhor ainda. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Quando você começar a ser um referencial, quando você começar a influenciar, quando você começar a pregar o evangelho, o sucesso virá na sua vida. Deus te fará prosperar. Deus te fará bem-sucedido. Tem gente aqui que trabalha 7 dias da semana de sol a sol e durante a noite. Chega no final do mês, não tem o dinheiro nem para o aluguel completo ou para sustentar sua própria família. Jesus te salvou, não foi para ser escravo, foi para te libertar. Se você se torna um influenciador, se você começa a salgar, se você se torna um referencial e começa a brilhar, se você começa a falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado, Deus te dará até enquanto você dorme. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Até enquanto você estiver essa noite dormindo, Deus vai acrescentar na sua vida. Eu quero terminar com essa frase. Você veio. Jesus começa esse texto dizendo assim: eu vou dizer para que vocês vieram. E eu vou terminar dizendo: você veio a essa terra para ter sucesso. Foi para isso que você veio.